Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim te mostrar o nosso escritório. Mas antes de começar aqui por esse tour, eu quero voltar um pouquinho no tempo para vocês verem o antes dele. Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no nosso escritório, que é um ambiente que eu nunca mostrei aqui no canal, mas vou explicar pra vocês o porquê e vou já explicar o novo projeto dele. Esse escritório eu tenho ele há uns 4 anos, só que quando começou a pandemia a gente tava numa reforma e no fim eu acabei não terminando a reforma porque a gente parou de vir completamente, a gente nunca mais veio. Eu vou mostrar um pouquinho de como ele é e hoje ele tá assim meio vazio, a gente não vai retomar. A gente não pretende voltar para o escritório, mas a gente quer fazer aqui um hub, uma área de encontro. A gente gosta de se encontrar aqui, fazer reuniões, às vezes o cliente pede, a gente faz. Então a gente vai fazer algumas mudanças. E as mudanças, elas são mais para deixar com uma cara de sala de estar, mais aconchegante, uma sala de reunião mais legal. Então eu vou mostrar como a gente está aqui agora. E o legal desse projeto, quem vai fazer o projeto são as meninas do nosso time e vão me apresentar como se eu fosse uma cliente delas. E não dei nenhuma referência, só falei pra elas fazerem um projeto como se fosse a cara da Loft, né? Porque eu acho que se elas trabalham aqui, elas têm que saber como que é a cara. E eu vou mostrar pra vocês tudinho, pra vocês acompanharem, e depois eu vou mostrar o resultado. Aqui é a porta de entrada. Durante a reforma era pra gente ter tirado esse papel de parede, já acabei deixando, porque a gente não tava mais vindo, mas ele vai sair agora. A gente vai também provavelmente pintar essa porta. Aqui temos esse painel, a gente não pretende mexer nele. Aqui era a sala de reunião, que a gente teria aqui uma serralheria, mas agora eu vou ver o que elas vão propor. Essa mesa eu amo, eu não pretendo que ela seja trocada, então as meninas vão manter. Aqui, ó, toda essa parte de boiserie é uma boiserie feita com gesso. Então a gente fez um gesso menor aqui liso, maior liso, e essa moldura, olha como ficou demais. E aí, pra dar esse efeito de laca, a gente usou aqui tinta alto brilho. Aqui era a área das meninas e outro ponto também, a gente cresceu muito a nossa equipe nesse tempo. Hoje somos em 8 pessoas, então a gente nem cabe mais aqui no escritório. Essas 2 cadeiras eram da sala de reunião, acredito que elas vão trocar. Então essas bancadas todas vão sair. Aqui é a área de amostras, que acho que a gente também vai fazer alguma mudança, espero. Vamos ver como que elas vão pensar nisso. Esse piso eu adoro. E olha aqui, a gambiarra. Quando eu fiz a reforma, antes tinha umas ripas aqui. E a gente acabou colocando piso depois. Então, acabou que ficou esse detalhe aqui, a gente também já vai arrumar. Porque eu não terminei, né, a última reforma. E aqui era a minha sala. Mas agora a gente não precisa mais ter salas isoladas, antes era para ter um vidro. E agora vamos ver o que elas vão pensar. Então só para vocês verem como que era o antes. Para vocês acompanharem como vai ficar depois. Tô super ansiosa, gente. Vamos ver se elas vão conseguir captar todas as minhas expectativas. Como combinado, vim fazer o tour para vocês do nosso escritório todo reformado. Bom, como vocês já viram aí alguns takes do antes, eu já vou começar aqui pelo mesmo ângulo e mostrar para vocês as mudanças. Em primeiro lugar, a ideia do nosso escritório atualmente não é ser um escritório comum. A gente não tem a intenção de voltar a trabalhar aqui. A gente tem aqui como um ponto de encontro, uma sala de reuniões. Então a nossa ideia não é mais ter baias de trabalho. Então a gente mudou completamente a estrutura geral. Porém, obviamente, eu precisava economizar em algumas coisas, então eu aproveitei muito do que tinha aqui. Vocês já estão vendo aqui que nesse primeiro ângulo eu tenho o painel amadeirado. Esse painel amadeirado ele já está aqui, acho que desde a primeira reforma que eu fiz lá atrás, em 2018, e eu não mexi nele, porque eu tenho as 2 portas mimetizadas. Essa porta é da Copa e aqui é o lavabo, que infelizmente não poderei mostrar nesse vídeo porque a gente teve um vazamento, casa de ferreiro, espeto de pau, e eu não consegui resolver ainda e já estava agendada essa gravação, mas eu prometo que eu faço um tourzinho por ele depois. Aqui tem um truquezinho legal, que é se vocês repararem, a gente tem esses frisos
porque nós temos quadro elétrico, tanto na parte de baixo, que tem um quadro, e na parte de cima também. Então, por isso que a nossa ideia foi fazer... Tudo bem. Por isso que a nossa ideia foi fazer esse friso tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, pra gente ter essa cavinha de pega, pra gente conseguir abrir os painéis. E aí acaba dando a impressão de que a gente não tem nada. Então a gente tem aqui realmente uma divisória. Aqui o logo da Loft, super delicado, ele todo em preto. Aqui realmente é um lugar pra você, a hora que entrar no escritório, ver onde você tá, e a gente até faz umas fotos aqui e tudo mais. Então as duas portas mimetizadas. Um detalhe legal que eu gostaria de falar da porta mimetizada até é sobre a fechadura. Se vocês repararem, aqui na porta da copa, como eu não preciso de trinco por dentro, eu não tenho nada. Agora, na porta do lavabo, a gente sempre precisa de um trinco de segurança, vamos dizer assim. Se alguém ficar preso no lavabo, no banheiro, a gente tem que ter. Então, por fora, a gente vai ter, infelizmente, né, quando a gente faz esse mimetizado, a ideia é não ficar aparente, mas a gente precisa ter pelo menos ou um buraquinho ou uma chavinha de acesso para caso alguém fique trancado pro lado de dentro. Então sempre que for porta de banheiro vocês vão ver que o mimetizado também vai ter um detalhe. Mas vamos para a parte nova. Do lado direito eu já tinha esses boiseries que eu até mostrei para vocês. A gente tinha aqui um efeito laca. Eu tinha feito uma pintura com brilho para dar aquele efeito. Mas agora a gente tinha a ideia realmente de deixar o escritório um pouco mais neutro, mais claro e sem o foco daquele cinza fortão. Então a gente aproveitou as boiseries. Isso daqui eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como faz, mas é super simples. Moldura de boiserie é um gesso. Então aqui eu comprei dois tipos. Um gesso liso, que veio aqui no meio, e um gesso com essa moldurinha, que aí você pode escolher, tem vários tamanhos, várias espessuras. E a única coisa que a gente fez foi criar realmente esse painel todo com as divisórias iguais entre essa moldura mais larga e por dentro fazendo esse desenho. Fica bem aquela casa americana, sabe? Aquele estilo. Só que se eu fizesse em marcenaria seria muito mais caro. Então isso também é uma coisa super legal para praticidade e também por economia. Esse quadro era da outra parede, a gente só trocou ele de lugar. Eu amo ele porque ele tem esses tons de alaranjado, é um pôr do sol, na verdade. Só que a gente teria 3 quadros com o pôr do sol completo. E aí eu peguei a que eu mais gostei, que faz um efeito assim diferente. Então aqui na entrada ficou como se fosse uma recepçãozinha. São 2 poltronas com esse tom de verde mais apagadinho. Que a ideia realmente aqui era para ser uma área mais neutra, porque lá para a área de estar a gente tem mais cores. Então aqui a gente tem uma mesinha de centro, uma mesinha lateral, as 2 poltronas. Essas poltronas, inclusive, vocês devem, se vocês assistiram o meu vídeo, acho que do meu apartamento, elas eram de lá. E aí a minha varanda virou uma brinquedoteca, então eu trouxe pra cá. Super economizei. Então as poltronas eu trouxe, eram da minha varanda e ficaram ótimas aqui, elas combinaram muito o tom e tudo que eu tava imaginando. As plantas, gente, pra vocês nem acreditam, né? Mas são de verdade, a gente cuida muito. A Jo, nossa coordenadora, ama plantas, então ela cuida de todas as plantinhas aqui do escritório. Mas vamos lá, quero mostrar pra vocês agora uma parte que a gente teve a ideia, a gente pensou de várias formas, todas as meninas participaram do projeto. Eu, na verdade, fui surpreendida porque eu não sabia como ia ficar o projeto e elas fizeram e me apresentaram. Aqui a gente fez uma área de café. Inicialmente a gente tinha feito até uma marcenaria, sob medida e tudo mais, mas a ideia era uma coisa mais despojada, até por isso a gente tem aqui o LED. A gente pensou muito também sobre o que escrever nesse LED. Esse LED é da Neon SP. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo todos os fornecedores. Esse carrinho é da Westwing. Eu achei ele super delicado, ele também tem os tons que a gente usou aqui, ele é meio um esverdeadinho bem clarinho. A gente deixou aqui então com a cafeteira, uma bandeja, a parte de baixo decorativa e essa área fica mais para o café. O escrito, a gente pensou em coisas que realmente fazem parte, né, da nossa vida, da nossa criatividade. Então, live, work, create and love são as coisas que a gente mais faz, né? Trabalhar, criar, amar e viver. Então, a gente colocou aqui junto com o muro da muda vertical, que é um muro que a gente usa muito nos nossos projetos e é até legal de ter aqui no escritório para que os nossos clientes possam ver pessoalmente, tocar
e ver se gosta. Então, a gente acaba usando o escritório também como um showroom, né? Para os clientes verem o que a gente usa. Vocês vão ver uma parte lá que tem só as amostras, mas aqui a ideia realmente foi a gente conseguir criar esse ambiente mais despojado. Agora vamos para a segunda parte? Aqui a gente tem 3 áreas, vamos dizer assim. Então, aquela primeira recepçãozinha com a área do café. Aqui a gente fez uma área de estar. E eu me apaixonei por esses sofás, que são umas poltronas mais orgânicas. Eu até vim combinando com os sofás, porque eu queria um espaço bem interativo, que a gente pudesse sentar todo mundo. A gente fez aqui a festa de final de ano, a gente sentou no chão, então ficou um espaço super legal para ser receptivo, para fazer uma reunião com o cliente, uma reunião mais despojada. Então a ideia aqui foi realmente uma área de estar. A gente pegou as cores, então como o verde e o terracota de base aqui no escritório, mas vocês vão ver que tem outros pontos de cor também. A gente realmente quis deixar o ambiente bem criativo. Aqui o tapete também, eu decidi seguir com essa ideia do orgânico, até para acompanhar esses sofás. Os sofás são da Woodmobile, essa mesinha lateral também. E muito legal, inclusive, eu até já falei aqui no canal sobre a Apollos by Woodmobile, que eles entregam em 25 dias úteis. E foi exatamente isso, aliás, 25 dias corridos que eles me entregaram esses sofás no final do ano. O tapete é da Moriá Tapetes, também vou deixar aqui embaixo pra vocês. Isso nada é publi, tá, gente? Foi tudo pago, mas é porque eu gostei tanto. O tapete, a gente quis também mesclar as cores, então a gente tem o azul mais escuro e o cinza, que são as bases que a gente tem aqui, né? Então a gente tem esse piso cinza e eu coloquei uma base de cinza em todos os pontos. A mesinha lateral também, ela faz a combinação porque a gente tem alguns metais pretos, vocês vão reparar aqui a gente tem essa arandela, que ela também já existia, a gente não mudou. Os vasos que nós compramos tem o pezinho preto. E aí até a Jo que fez aqui a seleção das plantas, que eu amei, olha só que delícia que ficou esse cantinho com as plantas e tudo mais. E a nossa ideia aqui, como é um ambiente estar, eu não quis colocar aquelas cortinas com cara de escritório. Então a gente fez uma cortina lindíssima de voal, gaze de linho. Vou pedir pro André mostrar de pertinho ela para você ver como ela tem uma textura legal. E a gente fez aqui até para falar sobre acabamento da cortina. A gente fez aqui ela bem cheia, para dar esse efeito mesmo. E quando tá aberta, a gente tem uma vista super bonita, mas ela fica bem aconchegante, bem cara de sala mesmo. Então, a gente tem esse segundo ambiente. E agora eu vou mostrar o terceiro ambiente para vocês. E aqui o nosso terceiro ambiente, que é a sala de reuniões. Aqui é a área que a gente realmente usa muito, porque quando a gente vem trabalhar aqui no escritório, a gente usa aqui. Ou também quando a gente recebe nossos clientes para uma reunião, a gente também usa. Por isso que a ideia foi ter uma mesona, uma mesa ampla. Essa mesa aqui tem 2,10. Coloquei 6 lugares, mas a gente consegue colocar cadeiras nas pontas. Essa mesa é uma mesa que eu achei assim linda, ela é toda de madeira, é folha de madeira mesmo, de Freijó. E ela é da Tok-Stock. Eu fiquei até impressionada porque o acabamento dela é muito bom. As cadeiras a gente colocou ela mais neutra, porque a gente tem bastante cores e misturas. Então é uma cadeira toda no off-white, em linho off-white, com os pezinhos clarinhos também no off-white. Ela é da Província Casa. Ficou assim muito harmônico, sabe? Todas as cores. E aí a gente deixou os pontos de cor para marcenaria. A gente fez aqui um painelzão. Então a gente tem todo esse pórtico iluminado com um ripado no fundo, olha que delicadeza. Esse aqui é o MDF Sálvia, esse verde. E na parte de baixo a gente aproveitou para um armarião para guardar tanto as amostras quanto colocar a nossa impressora. Então essa impressora, como ela tem um espaço que levanta e tudo mais, a gente teve que deixar um espaço mais alto aqui para conseguir colocar papel, enfim. E na parte de baixo, olha que legal, a gente conseguiu aproveitar com uma gavetinha bem estreitinha para folhas, tanto A3 quanto A4. Foi uma ideia para a gente conseguir deixar tudo organizado.
Essas portas tem só amostra aqui dentro. E além dessa parte, a gente também tem um pontinho de amostras ali que vocês vão ver. Aqui, por exemplo, eu usei o MDF Sal Rosa da Arauco com o Sálvia. E a gente até ficou com um pouco de receio de misturar tantas cores. Mas como são cores complementares e muitas vezes cores também que são muito clarinhas, né? A tonalidade desse rosa é super clarinho, ele acaba não ficando muito forte. Aqui, junto com a sala de reuniões, a gente fez esse arco para aproveitar e colocar todas as amostras. Se você reparar lá no antes, aqui a gente tinha um dentão, então a gente tinha uma viga e tudo isso era lá pro fundo, a gente tinha umas prateleiras já aqui, mas ficava meio estranho, tinha uma viga, uma coisa... Então a gente decidiu trazer toda essa parede pra frente, isso aqui é um drywall novinho, e aí a gente fez no próprio drywall, ó, essa curva e pintamos de azul, para dar esse baita contraste. Aqui são muitas amostras do que a gente usa e até fica bem decorativo. As prateleiras são no sal rosa também e ficou um complemento bem legal. E as prateleiras nós fizemos ela super diferente. A gente fez ela com essa inclinação aqui para dar esse efeito de leveza, porque a gente precisava de prateleiras bem firmes para aguentar a quantidade de peso que vai aqui, né, das nossas amostras. Então, para não ficar aquela frentona larga de 5 centímetros, a gente fez a frente dela com 1 centímetro e a inclinação. Então ficou super delicado. Esse arco todo a gente também fez para combinar com o restante, que a gente tem essas formas mais curvas e orgânicas. Eu, sinceramente, achei assim que aqui ficou muito bacana, ficou super, muitas cores, mas ao mesmo tempo, como a gente tem uma base bem neutra, essa cor aqui da parede é a cor gelo, acaba que você não vê, não se incomoda, não enjoa, né, de ficar tanto tempo no mesmo ambiente. Então a nossa sala de reunião ficou bem ampla, super gostosa, pra gente apresentar um projeto aqui, pra fazer uma reunião. Aqui eu escolhi esse leque no tom de rosa também pra complementar aqui com essa parte do rosa. Esse leque é da West Wing, eu adorei ele porque ele tem esse efeito com essa vibe mais relax, sabe? Que é a nossa ideia aqui mesmo no escritório, pra gente ter esse espaço de criatividade, esse espaço de receber. Então, realmente, eu achei que combinou muito com a nossa cara atual do escritório. A gente vai mudando aí ao longo dos anos e por isso que eu achei importante ter essa mudança total pra gente recepcionar os nossos clientes da melhor forma e recepcioná-los com a nossa carinha, com o nosso estilo novo. Vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado do nosso escritório. Isso aqui é só um pouquinho do nosso processo, né, da nossa parte criativa. A gente tem muito mais aí nos nossos projetos e a gente quis trazer um pouquinho dos elementos que a gente usa, das cores, do que a gente gosta, até para os clientes conseguirem ver aqui de pertinho. E se você ficou curioso, já entra lá no nosso Instagram, que eu sempre mostro muito do nosso trabalho também por lá, do nosso processo criativo. E aqui fica para o próximo vídeo. Até já!